Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes da zoeira começar, vou ligar o modo mendigo. Se quiser ajudar este narrador moribundo a continuar com essas alucinações, se torne membro do canal, ou manda lá no Apoia-se. Tô me dedicando e motivado porque tem gente que gosta dessa mistura de MM com humor de gosto duvidoso. E é isso aí mesmo, tamo J. Fala galera do Turinabol, como é que cês estão? Estou de volta para responder as perguntas de vocês, então já deixem um like para ajudar esse esgoto a céu aberto. Primeiramente, obrigado a todos que perguntaram na aba comunidade, porque eu curto demais fazer essa caceta, mas toda vez que volto com esse quadro tudo no MMA se atualizou, aí minha opinião muda mais que a do Dana White, e respondo coisa que provavelmente já respondi em edições anteriores ou me contradigo, mas enfim, tudo é questão de fase, e a cada dia que passa eu vou ficando cada vez mais o cucuí da cabeça. Então, é melhor começar logo, divirtam-se. Vinícius perguntou se a corrida do Aldo pelo cinturão foi para o saco. Acho que se tratando de cinturão já era para o Aldo. Essa derrota para o Merab foi muito frustrante, porque a gente sabe que se ele tivesse soltado o jogo teria vencido, mas infelizmente ficou refém da amarração do georgiano. A situação do Manauara é parecida com a do Rafael dos Anjos nos leves. Ambos são ex-campeões veteranos que ainda lutam muito, mas que agora não estão próximos do título de suas respectivas categorias. Os dois podem vencer uma boa galera, mas a tendência é passarem mal quando encararem os garotões do pelotão de frente. O paradoxo é que o Aldo venceu Vera, que tá na boca do gol para disputar a cinta, e perdeu para o papagaio de pirata do Sterling. Enfim, se tem alguém que não tem que provar nada a ninguém é o Aldo. Em algumas entrevistas recentes, ele já falou que tá próximo de parar, e na minha opinião, já deveria ter feito isso, mas agora tem a oportunidade perfeita para fazer mais uma luta, de preferência no próximo UFC Rio, colocar a viola no saco, e partir fritar hambúrguer. O também idoso Dominick Cruz seria o adversário perfeito para a última dança do Scarface. Júlio quer saber o que eu achei do jiu-jitsu do Borrachinha na última luta. Cara, não acho que dá para tirar nenhuma análise ponderada da luta do Borracha contra o Rock Hold, porque aquilo lá foi uma abominação técnica, porém foi excitante para nós espectadores do esporte. Resumindo, o jiu-jitsu do mineiro é tipo olho azul no Antônio Pezão. Luciano perguntou se o Paulinho ainda chega na cinta. Depende das próximas rodadas. Se pegar o Brunson, o Hermansson ou um Sean Strickland da vida, aposto nele. Mas uma coisa é conseguir um title shot, outra coisa é conquistar o ouro, o que eu acho difícil demais para o Borrachinha. Agora ele fica numa situação engraçada porque vai ter que torcer para o Poatan vencer o Israel, pois só assim tem mais chances de lutar pelo cinturão. Guilherme perguntou sobre uma possível luta do Borracha contra o Sergipano. Eita, seria uma luta interessante. O Sergipano vem numa crescente muito boa, e tem futuro, mas acredito que o Paulinho quer enfrentar alguém melhor ranqueado, então esse confronto de estilos não deve rolar tão cedo. Só sei que o André e o Dricos do Plessis prometem demais nos médios. Carlos questionou qual é a minha categoria preferida atualmente. É difícil não mandar a resposta óbvia que é a categoria peso leve. Tem muita gente acima da média nesse peso, e até os não ranqueados são embaçados. Léo quer saber se o Charles se tornará o maior lutador brasileiro. Pelo andar da carruagem acho que sim. Para mim, o Charles já é top 3 lutadores brasileiros no MMA, atrás apenas do Anderson e do Aldo. Mas se tu for analisar cartel por cartel, dá pra argumentar que o do Charles é muito melhor que o do Manauara, mas não vou entrar nesse mérito. Comercialmente também nem se fala, porque o campeão dos leves é ultra relevante no cenário mundial, e já faturou em bônus o que a esmagadora maioria dos lutadores tupiniquins sequer ganharão na vida. O Charlinho é um furacão destruidor de recordes e barreiras, e seu legado já está tatuado na história do esporte. Ele eventualmente perderá no futuro, mas essa sequência de vitórias vai ficar para sempre. O El Cucuy brasileiro é especial, não tem jeito. Guilherme perguntou se eu acho que o Charles tá obcecado pelo McGregor. Mano, se eu tô na posição do Charles eu faria a mesma coisa. Vamos analisar um pouco.
Lutar com Conor é certeza de bolso cheio, e ficar provocando ele é melhor ainda, porque vai ferir a personalidade egocêntrica do irlandês, que vai sempre querer responder colocando o nome do Charles ainda mais em evidência. Na real, todo lutador sonha com a noite da calcinha vermelha, e quem diz que não é doido de pedra? Matheus perguntou como o Charlinho vencerá o Slam, pois ele vai apostar a casa. Caraca, cuidado para não virar mendigo, rararará. Essa luta vai ser demais. Que pariu. Eu tô contando os dias, e esperando que não tenha nenhuma zica tipo Tony versus Khabib. Acredito em mais uma vitória por finalização do Charles, mas nem que eu vou subestimar uma caixeira. O brasileiro tem muito mais armas, mas temos que lembrar que ele estará em território hostil, então tem que se ligar nos mínimos detalhes para o negócio não miar. Murilo perguntou se o Volca vai subir para os leves para pegar o Charles. Primeiro, valeu pelo apoio de sempre, Murilão, obrigado por ser membro desse projeto. E sobre a pergunta, acredito que sim. O anão dos penas está no topo do mundo, e fez uma bela limpa em sua divisão. É natural que agora ele queira subir para tentar ser campeão duplo, pois não está muito claro quem será seu próximo desafiante nos 64 quilos. Gostaria de ver o Josh Emmett disputando a cinta, mas Volkanovski versus Charles é um bagulho que todo fã de MMA tem sonhos molhados pensando como seria incrível. Jean quer saber se o Glover pode recuperar a cinta contra o Prochaska. Mas é claro! Depois da primeira luta, ficou óbvio pra mim que o Glovão ainda tem lenha pra queimar, e uma revanche contra o Giri seria a despedida perfeita. Ele estava vencendo o rival até o clímax do combate, e com certeza tem jogo para vencer o Tirateima. Aliás, vale pontuar que pouquíssimos atletas envelhecem tão bem quanto o brasileiro. Alan perguntou se o auge que o UFC teve em 2014 e 2015 pode voltar. Não, ali foi um negócio mágico, pois foi a época de ouro do Conor McGregor, onde ele estava por cima da carne seca, e atraiu até o público que não era fã de lutas. Claro que o UFC pode ter outro apogeu, mas esses 2 anos solidificaram a marca de uma maneira nunca antes vista, principalmente graças ao tornozelo de papelão. E falando no diabo, alguns de vocês perguntaram sobre o McGregor, se ele venceria fulano ou Beltrano. Desculpem aí, manitos, mas na atualidade eu tô defecando e andando para o irlandês, porque ele é um ex-lutador em atividade que virou um guerreiro do Twitter. O Conor habita a cabeça de quem acompanha a MMA como uma farpa irritante. Todo mundo tem aquela esperança de vê-lo repetir as glórias do passado, mas os de verdade sabem que atualmente até um Gregor Gillespie da vida degustaria o dele com areia. O que eu acho incrível é como o fã do McGregor é chato pra chegando a se parecer com o stand música do Eminem. Hurricane perguntou se o Ferguson pode voltar a ser aquela aberração de antes. Tenho certeza que não. O Toninho já foi no terceiro céu encontrar com Deus depois da bicuda do Chandler. O cara é calvo, velho, todo fudido, vem de derrotas seguidas, e tá mais cansado que eu editando esse vídeo. Para o Cucuy agora o negócio é fazer mais algumas lutas de recuperação e se aposentar, mas sendo fã e conhecendo a mente esquizo dele, provavelmente meu parça orelhudo vai querer fazer mais umas 10 lutas, e se brincar só vai parar quando for de base. Tio Fred quer saber se o Usman se recupera depois do nocaute ou vai voltar ainda mais amarrão. Depois de um nocaute desses que o Usman levou, o atleta volta esfarelado mentalmente, e é lógico que ele vai retornar diferente. Provavelmente o nigeriano vai querer fazer a fusão John Fitch com Jake Shields para a trilogia com Edwards. O camarão vai fazer aquele jogo dele de grade, pisar no pé matando barata, e deverá evitar o striking, assim como o Dillashaw evita a usada. E falando agora que passou a adrenalina da luta, acho que o nigeriano vence e recupera o título assim como a Amanda fez. Tem derrotas que servem para tornar o lutador mais humilde, e essa definitivamente foi uma delas. Gustavo perguntou o que eu acho da saída do UFC do combate. Eu só sei que esse negócio vai acabar com o esquema de quem assiste o UFC no Gato.net, rararará. Para os lutadores, vai ser uma coisa maravilhosa a visibilidade que ganharão na TV aberta aqui no Brasil, e a Globo tá de brincadeira por ter deixado um material desse potencial só na TV fechada por tantos anos. A Band já tá fazendo um bom trabalho com a Fórmula 1 e devem continuar bem com o UFC.
Sobre o Fight Pass, é esperar para ver, porque se tratando de Bost o preço deve começar de boa, só a cabecinha, mas depois vai subir absurdamente. Espero que eu esteja enganado. Também tem que ver como vão ser as transmissões, e quem fará parte da equipe da Band, pois espero que o anão Renato Rebelo consiga uma vaguinha, porque se tem alguém que merece é ele. Pablo perguntou se eu vou para a Globo. Amigo, me pagando eu vou até Varginha para um encontro à luz de velas com a Amanda Ribas e alguns seres extraterrestres. Júnior perguntou quem leva a luta entre Poatan e Adesanya. Eu estou com as expectativas altas no Alex. O maluco parece o Vitor Zaz, vilão do Batman. Só de olhar para ele dá medo. Realmente acho que o Poatan vai vencer o Izzy, mas não vai ser fácil, porque o magrelo vai vir no veneno para vingar as derrotas no kickboxing, por isso todo cuidado é pouco. O nigeriano deu uma entrevista recentemente, falando que se sentiu traído pelos fãs após aquela luta desgraçada contra o Romero. Ou seja, o fator psicológico será muito importante, e nessa área o Alex é uma fortaleza. Depois das últimas atuações burocráticas, o Adesanya quer voltar a fazer lutas empolgantes para retornar aos braços do público, e isso pode ser a sua queda, porque agora ele vai enfrentar uma aberração da trocação que já o colocou para ninar antes. Gabriel perguntou se o Poatan tem chances de ser um campeão longevo. Certamente. Se passar pelo Adesanya, o Alex prova que pode esbagaçar qualquer um na categoria. O que pesa é que ele já tem 35 anos de idade, o que nesse esporte já é considerado dinossauro, porém, um cara que é parça do Glovão, com certeza vai seguir na linha de longevidade do mineiro. João indagou sobre uma possível luta entre Poatan e Prochazka. Rapaz, tá aí uma luta que eu ainda não tinha parado para pensar. De um lado um xarope, do outro um maníaco sangue frio. Tendo a acreditar numa vitória do Poatan por ele ser muito mais refinado na trocação, mas seria loucura dizer que o Prochazka é trabalho feito. Saulo quer saber se o Império da Farinha vai cair contra o Stipe. Provavelmente não. Se o Stipe já sofreu uma vez com o Cormier com 500 quilos, imagina contra o Jones tunado. Sou o maior crítico do aspirador, mas acho que ele terá sucesso nos pesados, isso se ele tiver bolas para subir. Por enquanto é só abafo de boca, e quanto mais ele adia essa subida, mais velho e enferrujado vai ficando. Já tava todo zoado contra o Reis, e contra o Marreta, agora imagina ele com uma carcaça de guarda-roupa. Entretanto, contra o Miocic, e até contra o Ngannou, eu vou de Jones, porque a luta que acho terrível nos pesados para o menino da farinha é contra o Cyril Gane, que se movimenta muito bem. Luiz perguntou o que eu acho de Luke versus Rakhmonov no Brasil. Poxa Luiz, por que você quer fazer isso com Luke? Já disse e repito, pra mim o Rakhmonov vai ser campeão dos meio-médios, e se até o Thompson peidou na farofa recusando enfrentá-lo, é porque o casaco é brabo mesmo. Tá certo que esse casamento seria excelente para o card no Rio, mas depois da derrota para o Jeff Neal, acho que o Luke precisa de um tempinho para se recuperar. Além do mais, ele caiu muito no ranking, mas eu ainda estou no barco do nosso porradeiro brasiliense dizendo: o Vicente Luque é Mano, porque ninguém tá falando do Sheine Burgos? Inacreditável como o cabeça de pizza deixou esse maluco ir para a PFL, vulgo Retiro dos Esquecidos. Era só ter dado um vale alimentação que ele continuaria no UFC, rararará. E o Usman Nurmagomedov irá disputar o cinturão do Bellator contra o Patrick Pitbull. Tô ligado que esse moleque é brabo, mas quero ver como vai se sair nesse teste. Também tô putaço que o Velasquez ainda não foi solto, e ansioso para a luta do Peter Yan contra o Zé Droguinha. Eu nem tô com expectativa em Nate vs Chimaev, porque o resultado tá escancarado. O russo só perde se tiver uma caganeira sinistra antes do combate. E o Demetrius Johnson tá indo bem demais no ONI, conseguiu recuperar o cinturão, tá ganhando muito dinheiro, e é melhor aceito na Ásia, já que lá a galera gosta de anão. Agora não tem como não falar da próxima luta do Tony. Mano, jogaram ele no matadouro contra o chinês. Incrível como os caras que marcam as lutas têm um tesão sádico e veridoso apanhando. Daqui a pouco marcam Frank Edgar versus Adrian Yannis, só por pura diversão. Falando em velho, o Boacal vai lutar no boxe sem luvas. O cidadão lutou mais de 500 vezes contando as bananeiras, e ainda não quer parar. E o doido sou eu.
Johnny perguntou se eu assisto boxe e qual meu lutador favorito. Às vezes assisto, quando tem algum lutador que eu gosto, como o Tyson Fury e o Golovkin, mas confesso que já fui muito mais fã da nobre arte. O que me pega é que o mundo do boxe remunera melhor seus atletas, mas a gente sabe que esse dinheiro vem mais sujo que o Brasileirão de 2005. E meu lutador favorito é o saudoso Arturo Gatti, que sacrificava sua saúde física e mental para entreter os fãs de luta. Esse era porradeiro raiz, e nunca vou esquecer das lutas dele contra o Mick Ward. Rodolfo perguntou o que eu acho do futuro do chileno Inácio Bahamondes. Primeiramente, salve Rodolfeira, tu é parça demais. E sobre a pergunta, sim, eu acho que o Bahamondes pode chegar no ranking dos leves, pois ele tem tudo para isso. Tá certo que essa categoria é uma gaiola cheia de monstros sedentos por sangue, mas o chileno, que tem mais de 1,90 m, possui muito potencial para crescer no UFC. Mano, o que tão colocando na comida desses moleques? O Bahamondes, o Joel Alvarez e o Jalin Turner são gigantes demais para esse peso, e vão dar muito trabalho na divisão. Adriano perguntou se eu acompanho o BKFC. Claro que não. Alguns anos atrás, eu já tinha feito um vídeo sobre essa para demonstrar meu desgosto. Mano, não consigo assistir e ver a degradação de atletas que anteriormente estavam lutando em grandes organizações de MMA, e agora estão tendo seus cérebros carcomidos por uns dólares a mais. Para mim, esses caras que estão no boxe sem luvas são como atores que já trabalharam em Hollywood, e agora estão no submundo da pornografia, fazendo coisa nível 2 garotas e um copo. O paraguaio Diego perguntou o que eu acho do Chase Hooper. Eita, tem até paraguaio acompanhando esse chorume, me traz um PlayStation 5 aí moleque, rararará. Cara, eu até gosto do Hooper, mas o striking dele é equiparável ao do abominável Mike Jackson. O filho perdido do Ben Askren é um cara gente boa e tem futuro se evoluir, mas se for para analisar friamente, ele está muito longe de estar pronto para enfrentar os malucos de qualidade mais elevada. O Ederson perguntou se eu curto o canal Diretaço. Olha, eu não assisto esse canal, pois dificilmente acompanho outros canais de luta, principalmente os de opinião. Não estou desdenhando dos meus camaradas de ofício, pois respeito quem atua no ramo do MMA aqui no Bostil. Atualmente gosto do U Vai Morrer, porque a bobajada me desestressa, e assisto o Super Lutas, pois acho o Laerte um baita entrevistador. No entanto, se eu ficar assistindo opinião alheia de produtor de conteúdo de MMA, minha mente vai pegar aquilo como uma esponja, aí quando vou fazer vídeo, vou ficar sendo repetitivo, usando argumentos dos outros. Podem ter certeza que essa voz robótica que vos fala está sendo autêntica, e o espírito insano por trás dela está sendo exposto nessa caçamba chamada MMABR. Miguel falou que quer mais gameplays. Calma meu consagrado, talvez eu jogue algum joguinho em breve aqui no canal, mas por enquanto tô dedicado aos vídeos da série Tancando, que faço após os eventos do UFC. Rodrigo perguntou onde eu acho esses áudios. Ricardo perguntou o que eu acho da luta do Popó contra o Pelé. Eu não poderia me importar menos com essa nada contra ambos, só que sinceramente não ligo. Respeito a história do Popó, mas ele é um brincante, e tá das ideias provocando Aldo. Nossa, que bosta! O ex-campeão dos penas do UFC deve ter pegado a avó do menino Acelino em algum carnaval de Salvador, porque o cara tá com o nome do Aldo na boca em toda a entrevista que dá. Sendo assim, vou torcer para o Edson Arantes do Nascimento, lenda do Vale Tudo, e espero que o chifrudo do Piauí seja vingado. Lucas quer saber o que eu acho dos famigerados uniformes da Venom no UFC. Como você já falou, financeiramente é horrível, mas estilisticamente acho bonito, e usaria tranquilamente pra ir no risco-a-faca. E o Bryce deve ter virado Sugar Baby do Dana White pra ganhar um exclusivo desses. Nem o orelhudo do Havaí, que implorou por um short personalizado, recebeu essa dádiva. Enfim, seria brabo demais se recriassem a mítica sunga branca do Shogas, e aquela histórica com a bandeira da Croácia do Crocop. E essa foi a última pergunta dessa edição. Reforço o obrigado a todos que mandaram perguntas, e se não respondi foi porque eram repetidas. O apoio de vocês é o que faz essa palhaçada dar certo, porque aqui o negócio é trash, mas é original. Tamo junto seus queixos de papelão. Eu sou um
caboclo que saí do Amazonas de ônibus, que trabalho o dia todo, amo o que eu faço. Os lutadores têm o espírito da selva. Eu acho que os lutadores têm o meu espírito de vontade, de determinação. Mostrar que o Brasil dá certo.